mercado financeiro muito pesado, novamente, especialmente o dólar, e nós vamos tentar explicar o porquê do dólar pesado, o movimento, já que ele cai 1,05%, cotação de venda chegou a R$ 4,09, olha só, o dólar abaixo dos R$ 4,10, uma queda muito forte desde ontem, agora é de mais de 1%, e Bolsa de Valores oscilando demais desde a abertura, teve já queda acentuada, recuperou, teve momentos de alta, agora recua 0,04%. E nós vamos falar sobre isso com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, eu falava que o movimento pesado e não é muito bom essa questão do dólar, porque os fatores que estão levando não são assim confortáveis, né? Não se trata de notícia positiva, né? Denise, é a perspectiva de um crescimento menor dos Estados Unidos, dados os indicadores mais recentes que foram divulgados agora. Ou seja, nós tivemos os ISMs, são indicadores de perspectivas econômicas, eles não foram bons nem de serviços, nem de composto. Já tivemos essa semana PMIs, ISMs, todas essas linhas de indicadores, na sua grande maioria, está vindo muito ruim. E aí, nesse contexto, a perspectiva fica por um corte de juros nos Estados Unidos, que acaba alimentando essa queda global do dólar frente à maioria das divisas, por conta até desse cenário considerado que será negativo aos Estados Unidos num curto prazo, ou seja, a guerra comercial tem pesado muito nesse contexto, e aí juros para baixo por conta do Fed. Trump vem pressionando bastante o Fed no sentido de reduzir mais os juros para tentar alavancar um desempenho melhor da economia. É claro que ele tem preocupação com isso por causa das eleições no ano que vem, agora ainda tem processo de impeachment, mas na verdade algumas ações dele colaboraram muito para esse cenário. Guerra comercial é muito da posição que os Estados Unidos têm sob o governo Trump. E nós já tivemos outras ondas aí também de preocupação e agora tem retaliação contra a Europa. Exato, Denise. E toda vez que nós temos esse contexto de retaliações, guerras comerciais, esses retrocessos, pseudo-avanços, na verdade são falsos, são pequenas seguranças que Donald Trump acaba dando aos investidores, isso demonstra que está mascarando exatamente os efeitos que a guerra comercial está gerando dentro dos Estados Unidos. Você tem ali diversos estados americanos que têm uma base industrial que sofreram muito, porque primeiro tiveram uma elevação de custo bastante expressiva durante a guerra do NAFTA, ou seja, aquela primeira guerra com o México, e depois se transferiu para o Canadá, elevação de algumas taxações importantes. Logo depois disso veio a guerra com a China. Boa parte desses produtores consumiam material básico, consumiam bens intermediários, consumiam bens de capital da China e vendiam para a China, ou seja, o impacto é muito ruim, perdeu um grande parceiro comercial. Obviamente, nós já citamos aqui anteriormente, não é que a China seja inocente no processo todo, a China tem a sua culpa e sua culpa grande nesse processo, mas o problema é a maneira com que Donald Trump tem lidado com tudo isso, que na verdade evita com que o processo avance e, obviamente, você vê produtores, fabricantes, todos eles com seus custos elevados, agora vindo de Europa também, nós vamos ter o pessoal ali do Farm Belt, ou seja, aquelas áreas produtoras agrícolas dos Estados Unidos devem sofrer também com algumas retaliações que devem voltar da Europa. Ninguém vai ficar passivo numa situação dessas. E é isso tudo agora. Já tem o setor industrial sofrendo, agora Trump, para variar, vai atacar o setor de aviação e também vai atacar o setor agrícola. Daí vai ficar completo o cenário, a possibilidade dos Estados Unidos entrar numa contração, num cenário, não digo uma recessão, que eu acho muito pesado dizer isso, mas os Estados Unidos entrar num crescimento mais modesto do que tem se projetado, a possibilidade é grande. Agora vamos deixar bem claro, até temos um comentário aqui de um ouvinte que fala da Flórida, né? O Paulo, ele perguntou assim, o dólar está caindo porque o Trump está caindo? Não, o Trump não está caindo, o mercado talvez nem acredite muito nessa possibilidade, o problema é política econômica mesmo, né? É política econômica. A questão do impeachment, ele tem uma garantia, ele meio que se garante nessa história do Senado. Ele precisa de maioria nas duas casas para passar o impeachment, de maioria, digamos, absoluta, e ele não tem isso, na verdade a oposição não tem isso nas duas casas, é a vantagem que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, essa vantagem é uma vantagem relativa, porque todo o ruído de impeachment fica cada vez maior. E hoje ele publicamente, durante um anúncio, disse que pediu para a China e para a Ucrânia investigarem o filho de Joe Biden. Ou seja, isso daí é impeachment offense, como eles dizem nos Estados Unidos, ou seja, uma ofensa passiva de impeachment mesmo. Ele está alimentando isso tudo, talvez na perspectiva de que tem uma garantia maior do que se imagina com o Senado. Mas se o Senado começar a ver que isso está, como está realmente levando
há um crescimento mais modesto dos Estados Unidos, de repente eles vão começar a pensar no Mike Pence como uma alternativa mais viável para tentar reconduzir os republicanos a um segundo mandato do que o próprio Trump. Agora, Jason, falando especificamente de mercado financeiro, você consegue prever o que pode acontecer com o dólar, se ele vai testar novos pisos, porque ele vinha no embalo de alta já há bastante tempo, até por esse ambiente internacional, mas não tinha pesado tanto essa piora de indicadores dos Estados Unidos. Ontem nós tivemos queda do dólar durante boa parte do dia, também no exterior, também frente a outras moedas, não é um movimento apenas aqui de Brasil. E aí a gente tem toda uma recomposição de política de juros no mundo, várias economias reduzindo os juros, não só a Federal Reserve, corte de juros aqui do Brasil também. Então, a gente pegando esse pacotaço aí de novidades, o que pode acontecer? É difícil um pouco prever, Denise, porque aqui não se tem muito desejo que esse dólar suba muito, ou seja, essa cautela pode ser até o mercado local segurando um pouco, vamos usar um termo mais coloquial, segurando a onda do dólar, para evitar que ele possa, dentro dessa tensão internacional, se reverter até inclusive contra a tendência global e subir. Então, ou seja, o mercado local está segurando um pouco, existem posições grandes nesse sentido, mas é difícil a gente prever o futuro nesse momento, dado a quantidade de incertezas. Essa guerra comercial, de repente, o Trump chamou os enviados chineses lá, pode acabar de maneira rápida, se ele entender que isso pode estar custando a eleição para ele. Mas é imprevisível, é a cabeça do presidente americano. Dólar para baixo seria algo mais positivo nesse curto prazo para o Brasil, até por conta para evitar um pass-through inflacionário, para evitar qualquer coisa e dar garantias de que o ciclo de afrouxamento monetário, o ciclo de corte de juros no Brasil, pelo menos permaneça até os 5%, que seria mais um nível inédito na tentativa da gente dar um impulso na economia. Os indicadores no Brasil estão mais positivos, nós tivemos hoje e essa semana e a semana passada uma série de indicadores antecedentes que dão uma previsibilidade de um final de ano positivo para o Brasil, mas essa questão específica do dólar, ela é a mais incerta de todas. E nós já temos o dólar abaixo dos R$4,09. É de se estranhar pelo que a gente tinha visto até o comecinho dessa semana, não é? Até segunda-feira o sinal era completamente diferente, aí veio essa onda aí de piora de indicadores nos Estados Unidos e agora aguardar. Agora, por que a Bolsa está oscilando tanto aqui, Jason? Porque é uma coisa que também chama atenção. Agora ela voltou a subir 0,02%, mas tem oscilado muito. É o mercado no geral. Não é uma coisa, nós estamos seguindo um caminho específico. Lá fora também os mercados estão oscilando demais, não há uma tendência muito concreta, porque ao mesmo tempo em que você tem a queda dos juros nos Estados Unidos sendo como um vetor importante para o aumento do apetite pelo prêmio de maior risco, ou seja, as pessoas saindo de juros nos Estados Unidos, vindo para bolsas de valores, indo até para mercados emergentes, esse seria o cenário, esse seria o sinal de uma contração econômica nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, você tem um sinal de contração econômica dos Estados Unidos, ou seja, um sinal ruim. Daí que esse cenário todo fica muito volátil, porque impeachment, aqui no Brasil nós temos problemas políticos agora com a desidratação da reforma da Previdência no primeiro turno no Senado, lá fora incertezas em relação à própria guerra comercial. É um contexto em que é de se entender mais esse tipo de mercado incerto, essas oscilações de bolsa de valores, do que, por exemplo, quando nós temos dias de pseudo-otimismo de bolsa de valores por causa de uma notícia do Trump dizendo que ia ter um acordo melhor com a China. Conversamos com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.